Você também notou isso nas lojas físicas da sua cidade? Não é impressão. Não é só a sua rua. Repara, vitrine que antes era arrumada agora está vazia ou com cara de montei às pressas. Loja que funcionava há anos com a porta fechada. Aquele corredor do shopping que você passava cheio, agora você anda sozinho no meio da semana. Restaurante que lotava na quinta-feira, agora só enche no sábado, se encher. Tem gente que fala, é crise, vai passar. Tem gente que diz, é impressão sua. Mas você sabe que não é. Porque não é sobre uma loja, é sobre o padrão. É sobre a mesma cena se repetindo em bairros diferentes, em cidades diferentes. E o estranho não é isso estar acontecendo. O estranho é todo mundo fingindo que não está. Se fosse normal, a rua comercial não estaria assim. Se fosse só fase, não seria tão silencioso. Se fosse recuperável com mais marketing, não teria tanta gente fechando ao mesmo tempo. Neste vídeo, você vai entender o padrão completo que está esvaziando lojas físicas por todo o Brasil. Não como teoria econômica, mas como sinais concretos que você pode observar amanhã na sua cidade. E no final, vai saber exatamente o que observar para antecipar a próxima onda antes que vire manchete. Porque isso não é sobre varejo, é sobre como o sistema inteiro de consumo está se reconfigurando. E quem lê isso cedo, age diferente. Então vamos começar pelo que ninguém está nomeando direito. O que você está vendo na sua cidade não é loja fechando porque vendeu pouco. É o resultado de 3 forças estruturais operando ao mesmo tempo. E quando elas se encontram, a loja física vira o elo mais frágil. A primeira força é a digitalização do consumo. Isso não é novidade. E-commerce existe há 2 décadas. Mas aconteceu uma aceleração brutal nos últimos anos. Não foi só pandemia. Foi a pandemia somada à entrega rápida, somada a pagamento facilitado, somada à experiência de compra que ficou mais confiável do que ir na loja. Antes você ia na loja porque queria ver o produto. Agora você vai na loja quando o site não tem. Inverteu. A loja virou o plano B. E tem um detalhe que passa batido. Não é só que as pessoas compram mais online, é que elas pesquisam mais online. Mesmo quando compram na loja, a decisão foi tomada no Google, no Instagram, no YouTube. A loja virou ponto de retirada com o vendedor. Então a primeira força é essa. O fluxo de decisão de compra saiu da loja física. E sem fluxo de decisão, não tem margem que segure. A segunda força é a mudança estrutural de hábito. Pós-pandemia, ir até a loja deixou de ser rotina e virou evento. Você não vai mais dar uma volta no shopping. Você vai no shopping quando tem motivo, encontro, cinema, compra específica. Isso não é preguiça, é economia de tempo, de combustível, de estacionamento. É custo de deslocamento pesado demais para só dar uma olhada. E o comportamento mudou até dentro da loja. As pessoas entram, comparam rápido, decidem rápido ou saem. Não tem mais aquele vou experimentar 3 calças, conversar com a vendedora, voltar semana que vem. O tempo dentro da loja encolheu. Isso mata um modelo inteiro de varejo que dependia de tempo de permanência para converter visita em venda. Se a pessoa fica 3 minutos, não adianta ter vendedor treinado. Não dá tempo de criar vínculo. A terceira força é a estrutura de custos insustentável. Aqui é onde o sistema quebra de vez. Loja física tem custo fixo alto. Aluguel, condomínio, funcionário, energia, impostos. E a margem de lucro do varejo sempre foi apertada. Antes, compensava porque tinha volume. Muita gente entrando, muita gente comprando. Agora o volume caiu, mas o custo fixo continua o mesmo. E aí vem o pior. Quando o faturamento cai, o lojista não consegue renegociar aluguel na mesma velocidade. O contrato é de 3, 5 anos. O reajuste é por índice. Então, mesmo que o movimento caia 40%, o aluguel sobe. Aí o lojista tenta compensar, demite funcionário, reduz estoque, estica prazo com fornecedor. Mas isso degrada a experiência de compra. Loja com menos gente, menos produto, atendimento pior. E aí o cliente que ainda ia na loja para de ir. Vira espiral. Menos receita, corta custo, experiência piora, menos receita. E não tem ponto de equilíbrio mágico. Porque a estrutura de custos foi desenhada para um volume de vendas que não existe mais. Então, quando essas 3 forças operam juntas, digitalização, mudança de hábito, custo fixo alto, não importa se o lojista é competente. Não importa se ele faz promoção, melhora a vitrine, investe em rede social. A equação não fecha. E é por isso que você vê loja tradicional, que funcionava há 15 anos, fechar do nada. Não foi incompetência, foi reconfiguração do sistema. Mas isso não acontece igual em todo lugar. Tem um padrão geográfico e econômico, e é aí que os sinais ficam visíveis. Agora vem a parte que você pode usar amanhã, como ler os sinais de que uma região está entrando nessa espiral. Porque não é sobre todas as lojas vão fechar, é sobre qual tipo de loja fecha primeiro. E isso segue uma ordem. O primeiro sinal é o tipo de loja que fecha primeiro. As primeiras a fechar são as lojas satélite, aquelas que dependem do fluxo gerado por outras lojas. Exemplo, lojinha de acessórios do lado de uma loja âncora. Papelaria perto de escola.
loja de roupa ao lado de academia. Essas lojas vivem de fluxo indireto. Quando o fluxo geral cai, elas morrem primeiro. Porque não tem marca forte, não tem público fiel. Vivem do já que vim aqui, vou entrar ali também. Aí vem a segunda onda, lojas médias de marca local. Não são grandes redes, não são franquias, são lojas que funcionavam bem no bairro, mas que não têm capital para aguentar meses no vermelho. As últimas a fechar são as âncoras, rede grande, franquia forte, loja de serviço essencial, farmácia, supermercado. Mas quando até essas começam a fechar ou reduzir a operação, o ponto virou inviável. Então se você vê 3 lojas satélite fechando na mesma rua em 6 meses, o sinal está dado. O segundo sinal é a mudança de mix de produtos, o tipo de produto que resiste e o que some. Loja de produto intermediário, aquele que não é luxo, mas também não é popular, é a primeira a assumir, porque o consumidor ou migra para o barato online ou guarda dinheiro para algo premium presencial. O que resiste? Loja de experiência, salão, barbearia, estética. Loja de produto que precisa ser visto fisicamente antes de comprar. Móvel, roupa de alfaiataria. Loja de impulso, gourmet, doceria, café especial. Se a rua comercial, que antes tinha mix variado, agora só tem salão de beleza, lanchonete e loja de R$ 1,99, o padrão está claro. Sobrou o que não dá para digitalizar ou o que é ultra barato. O terceiro sinal é o horário de movimento. Antes, loja abria de segunda a sábado, 10 horas por dia, e tinha movimento o dia todo. Agora, o movimento se concentrou. Segunda a quinta é vazio. Sexta à noite começa a melhorar. Sábado à tarde é o pico. Domingo, algumas nem abrem mais. Se você passa na mesma rua comercial às 15 horas de uma terça e não vê ninguém, isso não é horário ruim. É sinal de que o padrão de consumo mudou. E tem lojista que insiste em manter a loja aberta o dia todo para não perder venda. Mas está pagando funcionário, luz e estrutura para ficar vazio 10 horas e vender 2. Não fecha a conta. O quarto sinal é a qualidade visual da vitrine. Esse é sutil, mas certeiro. Vitrine bem cuidada significa caixa funcionando. Vitrine desleixada significa aperto financeiro. Quando você vê loja que sempre teve vitrine arrumada começar a deixar produto velho exposto, manequim torto, adesivo de promoção desbotado, é sinal de corte de custo. Porque contratar vitrinista ou trocar decoração é o primeiro gasto que some quando o caixa aperta. E aí a loja entra num ciclo. Vitrine feia afasta cliente. Menos venda, menos investimento em vitrine. Vitrine piora. Então, se você vê isso acontecendo em várias lojas da mesma rua, não é desleixo. É deterioração financeira coletiva. Esses sinais não mentem, são termômetros de viabilidade. E quem lê eles antes, consegue antecipar movimento. E isso muda completamente o que significa investir em loja física hoje. Agora a pergunta é, o que fazer com essa informação? Porque entender o padrão é uma coisa, traduzir isso em decisão prática é outra. Se você tem loja física ou está pensando em abrir, a pergunta não é mais onde abrir loja. Vale a pena abrir loja física sem estratégia digital integrada? Porque a loja física sozinha, no modelo antigo, abre, espera cliente entrar, vende, não funciona mais. Você precisa de presença digital para gerar fluxo. Precisa de entrega local rápida. Precisa de experiência que justifique o deslocamento. E se você já tem loja e está sentindo o aperto, a decisão tem que ser rápida. Ou adapta o modelo. Vira híbrido, reduz ponto, muda produto ou antecipa a saída antes de afundar no vermelho. Esperar a situação melhorar não é estratégia, é aposta. E os dados mostram que o padrão não inverte. Se você trabalha no varejo físico, você precisa ler os sinais de risco no próprio emprego. Se a loja onde você trabalha está com fluxo caindo, vitrine piorando, demissão silenciosa de colegas, rotatividade alta de gerente, esse é o sinal de antecipação. Não espera a loja fechar para procurar alternativa, porque quando fecha, fecha rápido. E aí você compete com todo mundo que foi demitido ao mesmo tempo. Ler o sinal cedo te dá vantagem de tempo. Se você investe em fundos imobiliários de shoppings ou varejo, isso muda a análise de risco. Shopping ancorado em loja física tradicional está em reconfiguração. Não significa que vai quebrar, significa que o modelo de receita está mudando. Menos loja de produto, mais loja de serviço e alimentação. E se o shopping que você investe tem vacância subindo, mix mudando para low cost, fluxo caindo, você precisa reavaliar se o dividendo de hoje compensa o risco de amanhã. Se você é consumidor, isso explica por que a experiência de compra presencial piorou. Loja com menos funcionário, menos estoque, menos investimento em ambiente. Não é má vontade, é sobrevivência. E entender isso muda a forma como você decide onde gastar. Porque se você valoriza atendimento, variedade, experiência, talvez valha pagar um pouco mais numa loja que ainda consegue sustentar isso.
Ou aceitar que, para preço baixo, a experiência vai ser mínima. Quem lê o sinal antes age diferente. Não fica surpreso, não fica refém. Mas tem uma última camada que quase ninguém percebe. Por que a maioria das pessoas não percebe esse padrão? Porque a mudança estrutural sempre acontece devagar demais para parecer urgente, mas rápido demais para ser revertida. Funciona assim: primeiro mês, uma loja fecha. Normal, loja fecha. Terceiro mês, outra. Crise pontual. Sexto mês, mais duas. Deve ser má gestão. Um ano depois, metade da rua mudou. Nossa, quando isso aconteceu? Aconteceu o tempo todo. Mas como foi gradual, o cérebro normalizou. E tem outro fator: viés de confirmação. Se você não quer acreditar que o modelo está mudando, você ignora os sinais. Ah, mas tem loja nova abrindo. Sim, e vai fechar em 8 meses. Mas enquanto isso, parece que está tudo normal. E tem a narrativa institucional. A Associação de Lojistas fala em retomada. Prefeitura anuncia revitalização. Shopping faz campanha de volta às compras. Tudo isso cria uma camada de ruído que mascara o padrão real. Aí, quando vira manchete, Rua X perdeu 60% das lojas em 2 anos, todo mundo finge surpresa. Mas quem estava olhando viu. A mudança estrutural sempre parece normal até virar crise. E quando vira crise, já é tarde para se adaptar sem dor. É por isso que observar o cotidiano vale mais que esperar manchete. Porque manchete é a confirmação do que quem estava atento já sabia. Então, voltando, você também notou isso nas lojas físicas da sua cidade? Agora você sabe que não era impressão, era leitura. O padrão tá claro: digitalização, mudança de hábito, custo fixo alto. 3 forças operando juntas. E o resultado você vê na rua: loja fechando, vitrine piorando, fluxo caindo. E agora você tem os sinais: tipo de loja que fecha primeiro, mudança de mix, horário de movimento, qualidade visual. Você sabe o que observar. Isso não é teoria, é mapa. E mapa serve para você decidir onde gastar, onde trabalhar, onde investir, como antecipar risco. Porque quem lê o sinal antes não fica surpreso. Quem lê o sinal antes age diferente. Você não estava errado, você estava adiantado. E esse radar funciona para qualquer sinal econômico no cotidiano: trabalho, consumo, custo de vida. O padrão sempre aparece antes da manchete. Só depende de você olhar.